E eis que você vê aí na tela um resumão sobre as informações a respeito de uma função do segundo grau, ou função quadrática, como por exemplo, qual tipo de expressão dessa função. A lei de formação dela sempre seguirá esse modelo, f de x igual a vezes x ao quadrado, mais b vezes x, mais c. O x é a variável independente da função. E este a, o b e o c são números reais. Em particular, o a é diferente de zero. Mas por quê? Imagine que o a possa ser zero. 0 vezes x ao quadrado é zero. E o termo que tem o x elevado a 2, ele desaparece da expressão, caso o a seja zero. E, portanto, você não terá mais uma função com uma expressão do segundo grau. Bom, mas tudo bem. Como fazer isso na prática? Você modelou um problema e chegou numa expressão desse jeito que você vê aí no canto inferior direito da tela. f de x igual a x ao quadrado menos 8x mais 7. Como identificar essa função como sendo do segundo grau ou não? Você tem que olhar termo a termo. Então, o nome da função, f de x, pode até mudar. Pode ser uma g de x, uma h de x. O formato da expressão à direita tem que ser mantido. Inicialmente, nós temos que ter um número vezes x ao quadrado, sendo esse número diferente de zero. Aqui na expressão dada nós temos só x ao quadrado. Mas, espera aí, quando não aparece nada aqui na frente é porque está sendo multiplicado por 1. Então, x ao quadrado é a mesma coisa que 1 vezes x ao quadrado. E, portanto, o valor do a é 1. Tudo bem até aí, mas e o restante da expressão? Mais b vezes x. O número que multiplica o x lá na expressão teórica é b. E aqui, nessa expressão dada, nós temos um número multiplicando x? Sim, nós temos o menos 8. Então o a é 1 e o b é menos 8. E ainda, lá no modelo teórico, nós temos mais um número real. Um número real sendo somado. E aqui também, mais 7. Então, o valor do a é 1, do b é menos 8 e do c é 7. Eu vou deixar anotado aqui do lado que nós vamos precisar desses valores daqui a pouco. Identificada a função, o que mais você pode fazer? Você pode se perguntar qual que é o gráfico dessa função. Repetindo, quando o domínio da função é o conjunto dos números reais e o contradomínio também, o gráfico da função vai ser uma parábola. Essa parábola ou vai ter a concavidade para cima ou vai ter a concavidade para baixo. E do que vai depender isso? Vai depender daquele valor a que multiplica o x ao quadrado. Se o a for maior que zero, você tem a concavidade para cima, podendo ocorrer uma dessas três situações. Ou a parábola ela tem um ponto em comum com o eixo x, que é esse caso aqui, ou ela tem dois pontos em comum com o eixo x, ou ela não intercepta o eixo x. E do que vai depender isso? Vai depender do valor do delta. Mas quem que é o delta mesmo? É o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, se você calcular o delta e ele for igual a zero, com o a maior do que zero, você terá uma parábola com a concavidade para cima e tocando no eixo x em um ponto. Caso o delta seja maior do que zero e o a maior do que zero, nós temos uma parábola com a concavidade para cima, por causa do a maior do que zero, e dois pontos em comum com o eixo x, por causa do delta, que é maior do que zero. E, para finalizar, com a concavidade para cima, nós podemos ter o delta menor do que zero. Isso significa que a parábola não terá pontos em comum com o eixo x. Então, essas três situações, elas envolvem sempre parábolas com concavidade para cima, e isso ocorre quando a for maior do que zero, só nessa situação, sendo que
Para o delta igual a zero, a intersecção com o eixo x é um ponto só. Quando o delta for maior que zero, são dois pontos em comum com o eixo x, ou a função tem dois zeros distintos. E aqui nesse último caso, a parábola não toca no eixo x, ou seja, a função não tem nenhum zero real. Mas e quando a for menor do que zero? Já que o a não pode ser igual a zero, senão não teremos função do segundo grau. Com isso, sobra o caso do a ser maior do que zero, que eu já falei aqui nessas três figuras aqui de cima, ou o a menor do que zero. Quando o a for menor do que zero, a concavidade da parábola é para baixo. E nós temos mais outras três situações. Quando a parábola tocar uma vez no eixo x, que é por causa do delta igual a zero, ou tocar duas vezes no eixo x, que ocorre sempre que o delta for maior do que zero, e não tocar no eixo x, e isso quer dizer que o delta é menor do que zero. Então, para definir qual desses seis padrões aqui é o que determina o gráfico de uma função do segundo grau, você tem que saber qual é o valor do a e qual o valor do delta. No nosso caso aqui, da função dada, x² menos 8x mais 7, nós sabemos que o a é 1 e 1 é maior do que zero. Logo, nós teremos o gráfico dessa função como sendo uma parábola que tem a concavidade para cima, ou seja, vai seguir um desses três padrões aqui que eu estou indicando com o cursor. Eu vou fazer um esboço aqui e, a partir disso, a gente pode começar a pensar. Bom, mas e o eixo x? Ele vai interceptar a parábola em um ponto, dois ou nenhum? Em que situação vai se encaixar o gráfico dessa função? Ou não vai interceptar, ou vai interceptar em um ponto, ou em dois. Quem determina isso mesmo é o valor do delta. Então, vamos calcular o delta. O delta é b² menos 4 vezes a vezes c. Então, o que a gente tem que fazer é substituir aquelas letras pelos valores que nós determinamos aí na expressão da função f de x. Como a gente determinou que o b é menos 8, então nós vamos ter o menos 8 ao quadrado, menos 4 lá da fórmula do delta, vezes o a vale 1, então eu coloco no lugar deste a 1, e no lugar do c a gente vai colocar 7. Então, menos 8 ao quadrado, menos 4, vezes 1, vezes 7. Nós só substituímos essas letras A, B e C pelos valores que nós determinamos inicialmente na identificação da função. Mas quanto que dá isso? Primeiro você tem que fazer a potência. Menos 8 ao quadrado é menos 8 vezes menos 8, que é 64. Então, o delta vai ser 64 menos esse produto. E quanto que dá isso daqui? 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 7, 28. Então, o valor do delta ele vai ser 64 menos 28. 64 menos 28 é 36. E 36 é um valor maior do que zero. Isso significa que a parábola intercepta o eixo x em dois pontos, que corresponde a essa situação intermediária aqui nos três casos de cima. Então, se a gente desenhar, esboçar a parábola, nós temos o eixo x interceptando a parábola em dois pontos. Mas aí vem a outra questão. Em que valores essa parábola intercepta o eixo x? Uma vez que você tem duas coordenadas desses pontos. Quem vai responder isso é essa expressão aqui. X igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, sobre 2 vezes a. Olha, então, substituindo o a por 1,
o b por menos 8 e o delta por 36, nós vamos ter esta expressão numérica para o x. E, assim sendo, nós podemos primeiro fazer aqui o jogo de sinal. Menos com menos é mais. Então, nós teremos mais 8. A raiz quadrada de 36 é 6. Então, o x será igual a 8 mais ou menos 6, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então, nosso cálculo será esse daqui. Menos com menos é mais, 8, mais ou menos raiz quadrada de 36 é 6, 2 vezes 1 é 2. Com isso, nós teremos duas possibilidades. A primeira possibilidade eu vou desenvolver usando o menos dessa expressão. Então, o x vai ser 8 menos 6 dividido por 2. 8 menos 6 é 2. 2 dividido por 2 é 1. Então, o primeiro valor de x é 1. E o segundo valor? O segundo valor é aquele que a gente obtém usando o positivo lá na frente do 6. Então, 8 mais 6 dividido por 2. 8 mais 6 é 14. 14 dividido por 2 é 7. Então, os possíveis valores de x para o anulamento da expressão x² menos 8x mais 7, ou para o zero da função, ou para a raiz da equação que iguala x² menos 8x mais 7 a zero, é 1 ou 7. 1 é menor do que 7, e como os valores no eixo x estão ordenados, então o menor aqui é o 1, e o à direita do 1 você terá o 7. Ainda falta determinar o vértice e a intersecção com o eixo x. Então, eu vou aproveitar para lembrar que, se aqui é 1 e os valores no eixo estão ordenados, à esquerda do 1 está o 0, que é aqui. E assim, a gente pode desenhar o eixo y nesta posição. E olha só, existe uma intersecção do eixo y com a parábola. Essa intersecção ocorrerá em que valor? Lá no c, que é o coeficiente que está sozinho na expressão, que no nosso caso aqui é 7. Então, os zeros da função são 1 e 7. Lá no eixo y vai atravessar no 7. E falta determinar o vértice, que é o ponto mais baixo nesse caso aqui. O vértice sempre é, no caso de funções do segundo grau, o ponto mais baixo da parábola ou o ponto mais alto da parábola. Isso é claro quando a gente tem o domínio da função como sendo o conjunto dos números reais, senão você terá algumas alterações que vão influenciar na discussão. Vamos calcular, então, o vértice dessa parábola. Como o vértice tem a primeira coordenada como sendo menos b sobre 2a e a segunda menos delta sobre 4a, para determiná-los, nós vamos substituir o b por menos 8, o a por 1 e o delta por 36. E aí nós teremos esta expressão, menos da fórmula. Na fração, o b é menos 8, 2 da fórmula, vezes o a, que é 1. E a segunda coordenada é menos delta, que vale 36, sobre 4 vezes o a, que é 1. Fazendo este cálculo, nós teremos para o vértice 8 dividido por 2, porque menos com menos é mais 8, 2 vezes 1 é 2. O negativo da expressão, 36 sobre 4 vezes 1, que é 4. Assim sendo, o vértice tem coordenadas que são 8 dividido por 2, que é 4, e
36 dividido por 4 é 9, então a segunda coordenada do vértice, ou seja, o y do vértice, é menos 9. Isso quer dizer que quando a gente considerar esse ponto da parábola, que neste caso aqui é o ponto mais baixo da parábola, ao projetá-lo no eixo x, nós teremos o valor 4, e ao projetá-lo no eixo y, nós teremos o valor menos 9. Então esse é o resumo básico a respeito da função de segundo grau. Esse resumo é inicial, porque existe também a possibilidade de você discutir o sinal dessas funções. E note que, de maneira diferente lá da função do primeiro grau, essa daqui, ela não é só crescente ou decrescente. Então, até o x do vértice, que aqui no caso é 4, nesse exemplo, a função é decrescente. E a partir dele ela volta a crescer. Então ela muda de comportamento no domínio quando este é o conjunto dos números reais. Eu repito, quando não for, você tem uma série de discussões que pode ser feita em que pode mudar ou não o comportamento da função. Mas isso já é uma outra história para uma outra videoaula.